Depois de uma entrevista com um empresário conhecido como o Rei do Ovo viralizar nas redes sociais, o bilionário foi detonado por muita gente, incluindo Felipe Neto, Eduardo Moreira e Érica Hilton. Vamos entender o que o Rei do Ovo saiu falando por aí agora no Plantão do Meteoro. Não é piada, tá, gente? A pessoa realmente tem esse apelido como Rei do Ovo. A gente vai explicar o porquê. Sofia Labanca na tela para contar tudo sobre esse assunto pra gente. Ó, o arroba da Sofia ali, o arroba lente vermelha para você seguir a Sofi. E aqui, arroba lu.junior se você quiser me seguir. Vamos lá, Sofi. Bora lá. Quem é o Rei do Ovo? Estamos falando aí do Ricardo Castelar de Faria, que é um bilionário brasileiro, e quando a gente fala bilionário, é bilionário mesmo, não é força de expressão, né? Ele chegou a entrar na lista de bilionários da Forbes ano passado, 2024, como o 21º homem mais rico do Brasil, com uma fortuna aí de 17,45 bilhões de reais. Muito dessa fortuna graças ao fato dele ser um acionista principal na Global Eggs, né? Global Eggs Holding, que é dona de, entre outras coisas, da Granja Faria, que é a maior produtora de ovos aqui do Brasil. Pois bem, esse cara, eu acho que, tirando o pessoal que acompanha aí muito de perto agronegócio e essa parte de financeira e tal, ninguém muito sabia quem era essa pessoa, até que ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo e essa entrevista viralizou. Vamos lá para a Folha de São Paulo, Agrofolha. É um desastre contratar no Brasil, pois as pessoas estão viciadas no Bolsa Família, disse Ricardo Faria, o rei do ovo. Eu queria sugerir para as pessoas que estão assistindo pegar uma cartelinha de bingo. Toda vez que vocês ouvirem alguma coisa que todo bilionário fala, marca. Vamos começar com pessoas não estão. A gente não está conseguindo contratar por causa do Bolsa Família. Check. Vamos lá. E é cartelinha de bingo mesmo, não vai fazer daquela de tomar um shot cada É vez que melhor tem não. alguma coisa, porque você não vai chegar vivo no final do corte. Melhor não. Mas enfim, realmente é uma festa isso aqui. Tem essa questão. é, eu não vou pegar e ler a entrevista inteira, senão a gente não sai daqui. Hoje eu quero falar mais até da repercussão do que da própria entrevista. Mas tem aqui papo de coach, de que as pessoas acima da média contratam outras pessoas acima da média, enquanto pessoas que não estão acima da média vão contratar gente abaixo delas porque se sentem ameaçadas pela capacidade dos outros. Vai falar que Estados Unidos é muito melhor para fazer e para ser empresário do que aqui no Brasil, porque aqui tem muita burocracia, vai reclamar da reforma trabalhista, né? Enfim, aquela coisa de maluco. Vai dizer que é contra a polarização, que conversa com todos os governos, mas tem um ponto bem relevante aí, né? Que ele é doador de campanhas da extrema-direita. Pois a gente chega aí, ó. Daí eu queria destacar essas duas perguntas aqui, ó. Mas no Brasil, o trabalhador tem direito e outras coisas que nos Estados Unidos não tem, como saúde pública. Daí ele já vai lá e entra. Pergunta para o cidadão: prefere, cheio de direito, ganhar US$ 250 por mês ou sem nenhum direito ganhar US$ 5.000 por mês? Eu vou responder: quantas pessoas querem migrar para lá e quantas Ah querem lá. para cá? O Check. mercado regula. Mesmo com a política ruim de imigração, o cara não quer ir embora. Tá. Senhor Rei do Ovo, Rei dos Ovos, me diz uma coisa, você realmente acha que se a gente tirasse a saúde pública do Brasil, os salários automaticamente aumentariam 20 vezes? É absurdo, cara. Não, eu até entendo se você me diz, olha, Sofia, 250 ou 5.000, só que com esses 5.000 você vai ter que pagar um plano de saúde. Ok, eu entendo. Agora, não vai aumentar 20 vezes o salário da pessoa só porque deixou de existir o SUS. Mas enfim, continuando. O país está ficando para trás e não é governo A, B ou C. Esquece Lula e Bolsonaro. Não quero entrar nisso. Estamos engessando, burocratizando muito processo.
Deixe esse processo mais livre que o mercado vai regular. Check. Check. E assim, ele foi doador de campanha do Bolsonaro. Esquece Lula Bolsonaro. Ele foi doador de campanha do Bolsonaro. Enfim. Aí chega o ponto alto. Senhor, tem dificuldade para contratar? Está um desastre no Brasil, por duas razões. Primeiro, porque as pessoas estão viciadas no Bolsa Família. Não temos nem a chance de trazer essas pessoas para treinar e conseguir dar uma vida melhor, porque elas estão presas no programa. Por outro lado, os jovens não querem mais ter essa relação trabalhista formal, uma carteira assinada, e ter que ir todo dia para o mesmo lugar. Aqui não conseguimos, porque tem o Estado tutelando. Não é mais como antigamente, que o camarada chegava numa empresa e queria ficar 25 anos. Claro, claro que é por causa do Bolsa Família que as pessoas não querem ir trabalhar para você. Claro que é por causa da regulação estatal que os jovens não estão ficando mais 25 anos na mesma empresa. Meu Deus, mas enfim. Não, Eu, olha, essa parte aí é muito relevante, né, Sofia, também. Porque as pessoas estão viciadas. Não temos nem a chance de trazer essas pessoas para treinar e conseguir dar uma vida melhor para elas. Nossa, como é bonzinho, né? Como ele quer dar uma vida melhor para os trabalhadores. Lucy, vamos lá. Qual que é o valor do Bolsa Família? Absurdo, 600. R$ 600. Pode chegar até no máximo R$ 1.000 se a pessoa tiver 3 filhos. Tenta criar 3 filhos com R$ 1.000. Tenta sobreviver sozinho com R$ 600. Gente, querer dizer que as pessoas estão viciadas nisso e não querem trocar por nada por isso é desumanizar essas pessoas. Porque, desculpa, criar 3 filhos com R$ 1.000 ou viver mesmo que sozinho com R$ 600 é uma situação subhumana no Brasil atual. É. Subhumana. Você não consegue mal e mal pagar comida. Mercado. Você não faz mercado para uma pessoa com R$ 600 por mês. Então, não. Se você dizer que essas pessoas estão felizes com R$ 600 e não querem mudar dessa vida, é você colocar essas pessoas numa situação subhumana. Mas eu vou dizer para você, eu acredito sim. Eu acredito sim que às vezes fica difícil para as pessoas conseguirem contratar quando tem Bolsa Família. E eu vou dizer isso até porque eu venho de uma família que é do agronegócio. E eu vi parentes meus falando que não conseguiam contratar por causa do Bolsa Família, e era verdade. Porque oferecia trabalho por R$ 10 e 2 marmitas para um dia de trabalho. Tudo bem, isso foi há Exatamente. bastante tempo atrás, a inflação tá R$ 10, agora seria outro valor, mas era, né, sem noção, sabe? Se você está oferecendo R$ 10 e 2 marmitas para a pessoa trabalhar um dia inteiro, sim, é bem possível que ela prefira ficar sem trabalhar com o Bolsa Família. Mas o problema não é o Bolsa Família, o problema é do salário que você está oferecendo. E é nesse caminho que o Felipe Neto foi com a crítica que ele fez. Olha só que interessante. Aqui, post do Felipe Neto lá no Twitter, aqui do dia 16 de junho, ontem. O salário, falando aqui sobre a Granja Faria. Descobriram que a Granja Faria paga ridículos 1.670 por mês para seus operadores de produção, sendo um dos requisitos morar na granja. O salário, além de miserável, é 14% inferior à média nacional para a mesma função, uma média que já é absurdamente baixa. Ele quer que a pessoa abandone a própria família, vá viver numa granja e passe o dia todo coletando ovo e manuseando galinha para receber 1.600 que ainda terá descontos. Gente, esse negócio de morar na granja aí, pra mim pega até mais do que o salário, sendo bem sincera. Porque, assim, não vou acusar a Granja Faria de nada, mas essa coisa de morar no trabalho é muito comum. Não estou dizendo que é esse caso específico, mas é muito comum em empresas envolvidas em trabalho análogo à escravidão. Porque daí o que você faz? Você leva a pessoa para trabalhar num lugar super longe, onde ela vai ter dificuldade de acesso a qualquer serviço e coloca todos os serviços que a pessoa precisa no local de trabalho. Então a pessoa tem mercadinho, restaurantes, etc., tudo no local de trabalho. Só que super faturado, preço altíssimo. E daí a pessoa começa a se endividar com o próprio trabalho. Ela gasta, você cobra o alojamento, você cobra comida, cobra tudo. Ela vai gastar R$ 2.000 por mês para ganhar 1.670.
fica com uma dívida de 300 e pouquinho por mês, no mês seguinte já virou uma dívida de R$ 700, no mês seguinte já virou uma dívida e tal, e a pessoa nunca sai de lá e ela está efetivamente em trabalho análogo à escravidão. Não estou dizendo que isso acontece na Granja Faria, mas assim, falou em morar no trabalho, liga o alerta, liga o alerta. E sim, você pegar e tirar a pessoa de casa que é basicamente um salário mínimo, difícil, né? Enfim, o Felipe Neto não foi o único que fez críticas. Outro que fez crítica e que, aliás, teve exatamente a mesma ideia do Lúcio foi o Eduardo Moreira. Vergonha uma entrevista como essa. E ele, naquele bingo que a gente tem, sabe o bingo das coisas que o bilionário fala, que você tem que ir marcando? Pô, meritocracia, tem que receber por hora, o Estado não sei o quê. Nesse bingo, ele marcou todos os pontos. E mostra que realmente no Brasil, para você ser bilionário, meu irmão, tu tem que ter zero de inteligência. Tu tem que ser um cara perverso, tu tem que ser um cara oportunista, tu tem que ser um cara que mama nas tetas dos incentivos do Estado, e aí você quer cada vez mais cortar os benefícios que o Estado dá para os mais pobres para sobrar mais benefício para você. E como é que sobra o benefício para o rico? Através de juros altos e através de isenção fiscal. É isso. E daí, só para provar aí que essa história de que as pessoas deixam de trabalhar porque elas estão viciadas no Bolsa Família, vamos trazer dados. Aqui, ó, reportagem do Globo de fevereiro desse ano. Em 2024, 75% dos empregos com carteira criados no Brasil foram ocupados por beneficiários do Bolsa Família. Olha só, então quer dizer que quando você tem emprego decente, com condição de trabalho boa, com salário bom, as pessoas largam Bolsa Família para ir trabalhar? Que surpresa! Que surpresa, né, Lúcio? E daí eu vou trazer aqui um tweet da Erika Hilton, lá no Twitter também, aqui do dia 16 de junho, de ontem, na qual ela ainda traz uma coisa interessante também, ó. Aliás, o presidente Lula tomou a decisão acertada de permitir que os beneficiários do Bolsa Família continuem recebendo 50% do valor do benefício por 12 meses caso encontrem um emprego. Olha só, não quer dizer então que é até possível você conseguir incentivar a pessoa a procurar um emprego estando com a Bolsa Família, mesmo sem cortar o benefício e deixar a pessoa em situação de fome, sabe? Que coisa interessante. No final, Lúcio, tudo isso aqui o que significa tudo isso? Eu vou fazer a minha interpretação aqui. Tudo isso tem a ver com uma coisa que os marxistas chamam de exército de reserva. O que é o exército de reserva? É você ter uma população que está em permanente desemprego, sempre vai ter que ter uma porcentagem aí da população que está em desemprego, em um estado que não oferece nada para essas pessoas, que daí elas ficam desesperadas. Literalmente qualquer coisa, qualquer emprego, com salário merda que for, com as condições de trabalho merda que for, com o abuso que sofrer lá dentro, a pessoa vai aceitar porque ela não tem opção. A partir do momento que o Estado dá um mínimo de dignidade, e olha que o Bolsa Família é o mínimo do mínimo mesmo, eu sinceramente acho que ainda é uma condição subhumana, mas você dá um mínimo de dignidade, já é o suficiente para quebrar a perna do burguês safado, que eu queria usar outra palavra, mas o advogado não deixa, do burguês safado, que quer se aproveitar dessas pessoas que estão na situação de desespero para explorá-las ao máximo. É isso. Perfeitamente, Sofia, perfeitamente. Olha que dá vontade de ficar uns 20 minutos falando sobre isso, tá? Mas eu vou me limitar, Sofia, a trazer alguns outros pontos dessa entrevista, porque eu acho relevante mostrar para vocês quem é essa pessoa e o que diz essa pessoa, porque essa pessoa ela vive num mundo de bilionários, né? No mundo de Nárnia dos bilionários. Isso que a Sofia trouxe é muito relevante, né? O desemprego para essa gente é ruim. O desemprego baixo desemprego para essa gente é ruim. Para essa gente é bom que o desemprego seja alto, né? Mas olha só algumas opiniões. Bom, primeiro, né? Onde é a sua residência fiscal hoje? Perguntaram ao Rei do Ovo. Uruguai.
Então é um cara que tem residência fiscal no Uruguai. Foi por causa da taxação do ministro Fernando Haddad? Nada a ver com a Haddad. No meu caso, foi por conta do serviço. Nosso negócio hoje é 80% fora do Brasil. Segundo ponto relevante aqui também, tá? E aí, eles perguntam para ele a opinião sobre o decreto de alta do IOF. Vamos lembrar, ele falou que o Bolsa Família é ruim, tá? Ou seja, por ele não teria Bolsa Família. O que ele acha da alta do IOF, do decreto da alta do IOF? É mais um custo de financiamento de absurdo. Faz 2 anos que eu não faço financiamento no Brasil. Vou ficar mais uns 5. Há 15 dias não tinha essa cobrança de IOF. Aí o cara jogou um bode na sala. Agora existe IOF. A discussão tem que ser, na minha visão, sobre como vamos reduzir o custo da máquina, porque ninguém mais está a fim de arcar com essa carga tributária. Para ele pagar um mínimo para as pessoas terem dignidade é ruim, e aumentar o preço do IOF, que são transações em dólar, é muito ruim, né? Então, por aí você já vê o posicionamento de uma pessoa que está em outro patamar muito longe em relação a essa pirâmide do capitalismo, tá? Beleza. Aí, vou descer aqui um pouco só para contar um pouco quem é o rapaz chamado de Rei do Ovo. Essa entrevista, de fato, é o bingo. Raio-X dessa pessoa. Nasceu em 1975 em Niterói. Mudou para Santa Catarina quando era criança, onde o pai, médico, e a mãe, engenheira, trabalharam em Criciúma. Fez intercâmbio nos Estados Unidos aos 15 anos. É engenheiro agrônomo, nananana, foi fundador, nananana. Então, é uma pessoa que nunca precisou e nunca teve a menor chance de precisar de um Bolsa Família para sobreviver, tá? É uma pessoa que, no mundo dos bilionários aí, né, conta a história triste do tipo, tive que vender picolé aos 8 anos, mas não precisava, nunca precisou, tá? É uma pessoa que nunca, jamais aceitaria o emprego nas mesmas condições que a empresa dele está oferecendo, tá? E é a mesma pessoa que financiou extrema-direita com o governo Bolsonaro, já financiou também campanha do Tarcísio, financiou ele mesmo, na entrevista, diz que apoiou campanhas de Kim Kataguiri e daquele rapaz lá do Novo, que eu esqueci o nome. Então, gente, por que será que pessoas com esse perfil na nossa sociedade apoiam campanhas da extrema-direita e da direita? Por que será que pessoas que não querem que exista o Bolsa Família, pessoas que precisam do desemprego em alta, apoiam a extrema-direita? Acho que é meio óbvio, né? De que lado você está? Sofia, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Então tá certo. Qual é a sua opinião? Manda aí nos comentários. Um abraço.